Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tiemi Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E esta websérie tem o objetivo de apresentar profissões de futuro, profissões que ainda não existem ou não foram regulamentadas. E hoje nós vamos conversar com uma multiversa. Oi, Márcia, tudo bom? Estamos aqui aguardando a nossa querida Esther para esse papo. Eu aqui trabalhando. Ela vai entrar daqui a pouco. Multiversa. Gostou do nome que nós demos para ela, Márcia? Esther é multiversa? Deixa eu colocar aqui o nome dela. Multiversa, Esther. Ai, meu Deus, será que eu vou escrever certo o nome dela? Ai, não sei se tá certo, agora eu tô em dúvida. Se não tiver, depois eu arrumo. Ela vai entrar daqui a pouco. A gente tá na edição já 47, que coisa linda. Olha, a dica que eu vou dar para vocês quando a gente começa um projeto ele precisa ter um nome, ele precisa ter uma data para começar. Tem que colocar o G que fica no meio. O G fica no meio. Deixa eu pensar aqui, onde que é no meio aí? Escreve para mim do jeito como... tem um G antes. Ai, meu Deus, escrevi errado. Peraí que eu vou arrumar aqui. Desfixar o comentário. E aí eu vou escrever certo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Multiversa. Vamos colocar... Multiversa. Ai, meu Deus. É G. Ai, porque eu vou escrever certo aqui. É a minha produção. Como é que é a gente fazer live? Meu Deus. AGL. Fazer live com produção própria tem a ver com isso. Você precisa fazer tudo. Você faz os caracteres, entrevista, serve a água, faz a produção, o cenário. Eu acho que eu também tenho que ser multiversa, né? Aí eu vou aprendendo também tudo eu fui aprendendo no caminho. O pessoal fala, você tá fazendo live, tá sendo elogiada. Eu falo, olha, eu agradeço e chamo aprendizado. E também, sabe, fazer todos os dias. Porque... Oi, Eliana, tudo bom? Tô falando aqui que a prática leva à perfeição. O fato de me propor a fazer 50 lives e fazer diariamente, a gente vai criando músculo. Eu acho que é igual treinar na academia, né? Então, você se propõe, coloca uma data para começar. O projeto tem começo, meio e fim, né? Então, eu me propus a fazer 50, por isso que vai acabar. As pessoas estão falando, vai acabar a websérie? A resposta, a primeira temporada, sim. Eu não sei como vai ser a segunda temporada. A primeira temporada termina já na semana que vem. E ela tá toda no IGTV e toda a playlist da websérie com 50 episódios já está no meu YouTube. Quer dizer, tá faltando esses últimos que nós estamos gravando, mas ele já está no meu YouTube, Tiemi Yamashita. Não foi ainda? Então vai no meu YouTube, Tiemi Yamashita. E aí você tem ali já os vídeos, mas você coloca na playlist, você tem desde o primeiro episódio e vai chegar até os 50. E agora é férias, né? A formatura dos jovens. Eu sou coordenadora de projetos sociais de formação de jovens e a gente veio trazendo esse projeto de forma virtual, mas eles concluem, então vai ter as formaturas e vai começar as inscrições para o segundo semestre. E aí, no segundo semestre, eu retomo o projeto, mas eu vou pensar se vai ser websérie, como vai ser o formato. A gente vai estudar com os jovens e com os voluntários também, a melhor forma. Lá, a Renata também. Tô aqui explicando que a primeira temporada acaba, que já aproveita o que tem que aproveitar, porque semana que vem já vai ser um dos últimos episódios da websérie, hein, Renata? Para o pessoal que já estava acostumado todo dia de tarde, às 2 da tarde, esse papo gostoso que a gente tem.
mas ele vai acabar. É igual novela, acaba e aí vai ter a segunda temporada no segundo semestre. Mas ainda talvez o formato seja diferente, a gente está pensando ainda como vai fazer, como vai adequar, né? E disso que a gente precisa ter um objetivo, coloca prazo. Márcia Nascente sempre fala o name, dá um nome para a gente realizar. Olha, ela Olá, chegou! boa tarde, Tieme. Boa tarde, pessoal que está entrando agora. Nossa, deu tudo certo, Esther. Eu, eu tive dificuldade de escrever o seu nome, tá fixado, eu coloquei certo. Tive que pedir até ajuda Sim, da Márcia Nascente, que eu estava escrevendo errado o seu nome. Ele é alemão? alemão, aham. Ah, como pronuncia? Pelo alemão seria Gelen, mas abrasileirou-se e se fala Gelen hoje em dia. Tá bom, Gelen. Então tá. Então, eu sempre vou aprendendo, né? Sempre juntos. Esther, estou bem feliz de você ter aceito o convite de participar da websérie Profissões de Futuro. Essa websérie tem o objetivo de apresentar novas possibilidades de trabalho, principalmente para os jovens, que nesse momento estão no ensino médio, de escolas públicas, porque são os jovens que eu atendo nos projetos sociais que coordeno. Eu atualmente coordeno 2 projetos sociais, um é do NAIA e o outro é o PTE, Programa de Trabalho Educativo. E uma das coisas que mais inspira os jovens é o contato quando eles têm com os voluntários. Voluntários são pessoas que se dedicam a uma tarde ou uma manhã, disponibilizando o seu tempo para compartilhar com os jovens sua trajetória, suas experiências e seu olhar sobre o mundo do trabalho, né? E aí, com o isolamento, esse trabalho que já acontecia, né, com os voluntários e que me ajudavam na formação dos jovens, a gente expandiu e transformou ele numa websérie, né? E eu comecei com esse nome de Profissões de Futuro, em que eu apresento 50 profissões de futuro. Eu escolhi profissionais, primeiro apaixonados pelo que fazem, profissionais que são fora da caixinha e que têm profissões que ainda não existem, que existem, mas a forma como ele trabalha é completamente diferente. Então, por isso os nomes são inspiradores, né? Essa aproximação com esse público. E no decorrer do projeto, ele foi gerando interesse de outros públicos, de pessoas que estão nessa fase se reposicionando no mercado, pensando em novas possibilidades de trabalho também, e também encontro nessa websérie uma inspiração. Então, vamos começar os trabalhos. Esther, Vamos. sua profissão, a gente conversou um pouquinho antes, né? Tive que negociar os royalties, conversar com os empresários dela, não é fácil não, você conseguir a participação dela. Aí a gente negocia e finalmente a gente chega no nome, Multiversa. Então explica pra gente o que é essa multiversa e como é que foi a sua trajetória até chegar aqui. Olha, a escolha do nome me fez rever toda a minha trajetória. E eu mesma me surpreendi quando eu cheguei em Multiversa. Só que pensando agora, faz todo sentido. A TM adorou a ideia. E para vocês descobrirem o porquê de Multiversa, eu vou começar do começo. De como comecei a minha trajetória profissional. Quando eu tinha uns 15 anos, estava no ensino médio ainda, a primeira faculdade que me deu vontade de fazer não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Hoje eu sou atriz, sou fotógrafa, estou mais nessa área das artes, assim. Mas na época, me deu muita vontade de fazer faculdade de física. Eu estava muito apaixonada pelas ciências e exatas, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Até tinha, só que na época eu não sabia. Então eu estudei o ensino médio inteiro com aquela ideia fixa na minha cabeça que eu queria ser cientista, queria fazer, quem sabe, um dia astronomia, essas coisas, assim, bem mais filosóficas da ciência. Tanto foi que eu passei no vestibular em primeiro lugar para física. Primeiro vestibular que eu prestei. É, Ah!
E aí, tava curtindo aquele mundo e tal, mas olha só como que as coisas acontecem na vida da gente. Eu nunca, nessa época, imaginaria que um dia eu ia ser atriz, porque eu fui uma adolescente muito tímida. E para mim o palco estava fora de cogitação, né? Apresentar um trabalho na frente da sala já era uau, tá ótimo. Então, nessa época, eu não fazia nunca uma coisa só, né? Fazia faculdade, mas tinha vários hobbies também. Eu estava muito apaixonada pela música. Eu comecei a estudar violão na época, e era assim o que eu fazia nas horas vagas, além da faculdade. Aqui tinha uma outra faculdade que oferecia aulas grátis de violino. E como eu sempre achei um instrumento muito bonito, eu pensei, nossa, acho que eu vou me inscrever para esse curso. Cheguei lá, eu lembro da mulher me falando assim, já encerraram as inscrições. E aí eu fiquei meio frustrada, né, para não perder a viagem. Eu falei, nossa, mas do que tem então? De música já tinha acabado todas. Aí a mulher olhou para mim e falou, ainda tem de teatro. Aí eu fiquei assim, teatro? Nem gosto de teatro, tinha uma ideia horrível, porque eu tinha uma experiência com teatro na escola, que era, nossa, nada a ver, assim. Mas para não perder a viagem, eu falei para ela, tá bom, põe meu nome aí. Na semana seguinte, tinha uma seleção ainda por cima, que você tinha que subir no palco e improvisar uma cena. E só que eu tava tão descrente daquilo que eu nem fiquei assim tão ansiosa, porque eu não queria, sabe? Eu tinha certeza que eu não ia passar. No fim das contas, eu acho que por eu não querer, eu passei nessa Meu, oficina. Volta para a faculdade de física. Eu venho, né, de uma família que sempre teve uma ideia muito cartesiana de tudo. Então, o fato de eu ter um hobby e não dedicar 100% do meu tempo à faculdade já era como se eu tivesse sem foco algum, entende? E eu lembro que na época eu já estava fazendo violão, meu pai não estava gostando. Aí eu comecei a fazer o teatro. Aí eu lembro de um dia ele falando assim para mim, olha, você tem que ter foco, é física, o que que é, sabe? E na época era só um hobby, né? Aí, no fim das contas, por várias questões da minha vida naquele momento, eu acabei tendo que largar o teatro e o violão acabei largando um tempo depois. Mas ficou uma sementinha em mim de algo que tinha mudado por ter feito aquilo. Eu lembro que as aulas de teatro eram sábado de manhã e eu não me importava de ir bem cedo, porque era um lugar que eu estava descobrindo uma expressão minha que até então eu não tinha tido possibilidade, né? Não tinha tido contato. E depois disso, aconteceram algumas questões que eu acabei tendo que trancar a faculdade por um ano, mudei de cidade, mas foi tudo muito natural, assim. A faculdade de física parou de fazer sentido para mim, sem nenhum motivo específico, e eu fiquei com aquela ideia fixa na cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa que tinha a ver com artes, né? Fosse a música, fosse o teatro, ou até escrever, né? Que eu sempre escrevi muito e estava pensando, assim, só que não tinha clareza nenhuma. Então eu tranquei a faculdade, dei um tempo para mim, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente entra muito novo, sem se conhecer direito, né? E isso fez perceber melhor o que eu realmente queria. Aí, mais ou menos um ano depois, eu não voltei às aulas de teatro, tentei recomeçar um curso, mas que acabou não acontecendo, só que essa coisa sempre martelando ali na minha cabeça. Quando eu fui prestar vestibular de novo, eu acabei prestando para direito, que eu também não tinha nada a ver. E aí, de novo, minha família, mas não era física? Como assim você vai fazer direito, né? E fui lá, passei para direito, fiquei super feliz e tal. Mas, de novo, chegou uma hora que aquela coisa da arte começou a me cutucar, assim, sabe? E aí eu percebi que o direito, por mais que eu gostasse, achasse fascinante tudo, eu estava fazendo mais por uma pressão familiar e social do que o meu verdadeiro desejo, né? Chegou uma hora que eu também parava de ir na aula de direito porque eu queria ver peça de teatro. Aí eu sério? parei, eu tô confessando isso aqui publicamente. Se alguém da minha família vê, é verdade. Mas aí eu parei para ter uma conversa comigo e pensei, ok, é isso? Então vamos fazer isso, é o que o seu coração tá mandando.
e vai lá. Tomei a decisão de largar uma faculdade que é concorridíssima, né? Eu lembro que eu Já era a ganhei vários segunda. parabéns. Era. Mas para física, assim, é física, ok. Agora, quando foi direito, ganhei vários parabéns. Uau, você passou para direito. Agora, quando eu larguei o direito, você imagina que essas reações vieram todas, só que do jeito contrário, né? Então, foi um auê, assim. Minha família não entendia de jeito nenhum, e ainda mais porque eu cheguei e falei na lata um dia, eu não quero mais fazer direito. Ah, vai fazer o quê? Artes cênicas. Putz, e aí? Aí sabe aquele climão de filme, assim, quando tudo fica um silêncio e depois cai a bomba? Foi tipo isso. E só que eu tava muito firme enfim, mas foi um período familiar conturbado, né? Eu até entendo por quê, mas é o que eu precisava fazer por mim na época, assim, até hoje tem amigos que não entendem, que perguntam se eu não vou voltar pro direito, e eu falo que não, que nada a ver, que foi só um momento. Aí tá. Antes ainda de fazer a faculdade de artes cênicas, eu voltei para o curso de teatro e aí eu comecei a me encontrar cada vez mais, assim. Eu acho que foi o momento que, como pessoa, eu comecei a me encontrar no mundo e encontrar meus caminhos e o que eu realmente tinha potencial para fazer, assim. Então, eu comecei a me sentir muito feliz. Aí entrei na faculdade de artes cênicas e, ao mesmo tempo, me questionando, porque foi uma época de quebrar muitas crenças, sabe? Será que eu preciso de faculdade? Né? Como eu disse, Ah, é, eu venho de uma família que tinha muito esse roteiro certinho. Você faz o ensino médio, você entra numa faculdade, você faz uma coisa só. ia E fazer aí eu aquilo pro resolvi resto da fazer sua arte. vida. É, Exatamente. Quem sabe passar num concurso depois, alguma coisa assim, bem tradicionalzinha mesmo. E aí você vai fazer arte, né? Que para exercer você não precisa de faculdade, exatamente. Então eu também estava quebrando crença, por outro lado pensei, não, se for para fazer vai ser isso. E no fim acabou sendo ótimo, porque eu adquiri um conhecimento que eu não ia ter de nenhuma outra forma, né? Embora também é, tenha ressalvas ao jeito que se ensina às vezes, mas assim, foi uma experiência e tanto que valeu muito a pena. Só que até o quarto ano de faculdade, terceiro, quarto ano, que eu já estava na reta final, eu ainda recebia de vez em quando uns comentários da família, assim. Se você quiser voltar pro direito, tudo bem, você tá nova. Aí podia mudar, entendeu? Mas hum, fiquei até o fim. Eu acho que eles já estavam pensando, será que ela vai mudar de novo? Aí quando eu terminei, acho que eles viram que o negócio, ok, agora é sério. E contei tudo isso para explicar o multiversa. Quando eu comecei lá na física, que era apaixonada por astronomia, a gente tem na física o conceito de multiversos, né? Que são como se fossem vários universos paralelos, várias dimensões. Quer dizer, eu tô agora nessa live falando com a TM, falando com vocês, mas ao mesmo tempo, em outro universo paralelo, nós estamos fazendo outras coisas, ou estamos fazendo live com outras pessoas, assim, várias possibilidades simultâneas. E aí eu pensei numa coisa também que está sendo muito discutido hoje em dia, que é o profissional multipotencial, que é justamente esse profissional que agrega a experiência de várias áreas e não se limita a uma caixinha só. Aí, conversando com a TM, ela falou, então por que não multiversa? E eu achei que tinha tudo a ver, meio que resumindo essa trajetória minha toda, até esse momento. coisa linda. Esther, você trouxe elementos muito importantes pra gente, que a gente pode investigar mais. Primeiro, que o momento de escolher uma faculdade, quando um jovem tem 17 anos, 18 anos, como a gente vai escolher tomar uma decisão dessas com pouca experiência, não ter se experimentado? Você tem uma coisa que você gosta e você fala, vou tentar por aqui, mas aí você vai para a experiência, depois você fala, não é bem isso, e você teve coragem de voltar atrás, de abrir mão, porque é difícil passar no vestibular. A gente sabe quanto é concorrido, quanto é complicado. Às vezes você tem que dedicar 1 ano, 2 anos de cursinho para chegar lá. E é difícil também, depois de você reconhecer que, nossa, não era o que eu pensei, ou eu não estou feliz aqui. Aí aquela decisão, vou terminar ou vou desistir, né? Então, são decisões assim que
para o jovem é difícil e todo mundo passa por essas coisas. E também tem uma pressão da sociedade, né? Uma pressão no sentido de você escolhe, precisa ir até o fim, e aí também, e aí ter outras perspectivas, né? De como é como você, no que você teve base para poder tomar essas decisões? Era como você estava se sentindo? Era a sua perspectiva de futuro? Porque, imagina, eu conheço vários profissionais que tinham o sonho de ser de ser artistas, atores, mas aí passou, entrou na faculdade, dali conseguiu um emprego, um público ou não, né? E aí começou uma vida, assim, uma vida comum, mas uma vida que não tem o brilho, não alimenta, não tem essa. E aí a pessoa depois se aposenta ou depois já de uma determinada idade, ela não cresce mais, e aí ela quer resgatar. Eu falo, mas aonde estava o seu sonho? Aí ele volta aos 15 anos. Aos 15 anos ele volta naquele lugar. Ele falou, eu ainda tenho tempo? A gente fala, tem tempo, existe alguma coisa lá que ficou, e você conseguiu identificar isso e teve força, né? A palavra é essa, força e coragem de enfrentar o mundo e virar. Como é que você era assim desde criança? Você tomou coragem nesses momentos? Como é que queria que você contasse um pouquinho disso, naqueles momentos da decisão mesmo que você tinha que enfrentar o mundo? Olha, eu acho que sim, que tem muito uma coisa a ver com personalidade mesmo, sabe? E eu acho que o fator fundamental foi justamente isso. Eu parei para pensar, nossa, vou perder 2 anos, 3, se contar, né? Preparação para vestibular e tudo. Só que eu pensei assim, cara, não é que eu não tô feliz aqui, mas meu coração quer outra coisa. E aí eu imaginava o que é esse tempo perto de uma vida inteira que eu vou passar me enganando, né? Quando eu comecei a faculdade de dinheiro, de direito, eu estava pensando em dinheiro, claro que estava, porque a sociedade inteira estava me Estabilidade falando, financeira. É. estabilidade. E aí eu tinha um pouco essa ideia, que muita gente fala, primeiro você faz algo que dá dinheiro, depois você faz o que você ama. Só que aí eu comecei a contar os anos que eu teria para frente até fazer o que eu amava, entendeu? E eu acho que eu me baseei, sim, muito pela emoção, muito. É, E às vezes eu fico muito tempo pesando as minhas decisões, mas quando eu decido também é de uma vez, assim, é isso e é isso. E eu não queria ter uma vida no futuro que eu me arrependesse. Daí eu pensei, é melhor para agora, né? Fiz um ano de física, um ano de direito, do que eu vou ficar 4, 5 anos aqui, depois mais um tempo juntando esse dinheiro, e só daí eu vou fazer o teatro que eu quero. E então eu achei que já que eu já tinha essa clareza de que aquilo não estava sendo suficiente para mim, era o momento mesmo de parar. Nossa. E aí eu queria falar uma coisa também. A primeira live que eu fiz foi com o Davi Jordano. A gente nem tinha começado a websérie ainda. Foi a primeira live. Ele topou, a gente fez. E ele também é ator, né? E aí ele falou uma coisa que eu queria que também. Eu acho que a família, quando ela fala pra gente, ai, gente, procura uma coisa que dá dinheiro, depois o que você gosta, ou é melhor direito do que artes cênicas. Não é porque ele não gosta da gente, é porque eles gostam da gente, e como as artes no Brasil, né, principalmente no Brasil, não tem esse reconhecimento, essa remuneração ou esse status, né, de profissão. Então, para preservar a gente, eles querem o nosso bem. Então, eles vão apostar ou acreditar que o melhor para a gente é aquilo que eles conhecem, né? E você estava indo por um caminho desconhecido. Como é que vai sobreviver? Como é que vai trabalhar uma pessoa que faz artes cênicas? E, e você também não ficou com esse medo, com essa dúvida de, ok, eu já entendi o que eu gosto de fazer. Será que eu vou conseguir sobreviver disso? Sim, na verdade eu tenho essa dúvida todos os dias da minha vida até hoje. Então eu digo assim, claro, né, você tomar uma decisão dessa, trabalhar com o que você quer, é ótimo. Por outro lado, tem outras questões envolvidas. Então, sim, hoje eu entendo minha família, meus amigos que ficaram preocupados.
Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu estava te falando da infância. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito múltipla e que eu não conseguia pensar, trabalhar no escritório fazendo uma coisa só para o resto da vida, por exemplo. Então, qualquer profissão em artes é desafiadora. Por outro lado, eu vejo hoje onde eu consigo usar essa curiosidade para conseguir encontrar meus próprios caminhos, porque é uma profissão que assim, o governo não vai te dizer como é que você ganha dinheiro com isso. Você não vai ter incentivo das pessoas, porque assim, é difícil. Então, assim, todo mundo que está ganhando dinheiro com isso está meio que inventando os próprios caminhos. A gente está sempre uma coisa meio empreendedor, sabe? Você é seu chefe, seu patrão, você é tudo, não tem estabilidade alguma. Então, se eu tivesse um filho, eu acho que eu também ia ficar preocupada se ele fizesse uma escolha dessa, porque não é fácil. Mas, mas é um pouco isso, tem a ver, eu acho, que com você se conhecer, porque toda profissão vai ter seus desafios. Então, Então, assim, Esther, você está falando uma coisa importante. Por quê? Porque há uns anos atrás, sim, existiam profissões sólidas ou certeiras. Vai fazer tua faculdade, dali você entra numa empresa, você vai fazer carreira, você faz uma pós. Você entendeu? Tinha um caminho que você falava, ok, qual é o caminho seguro? Então, isso é um caminho seguro. Nós vamos falar hoje, real, 2020. Quem é que tem segurança? Qual é a faculdade ou o curso que vai garantir que você vai ser bem remunerado ou que você vai... Existe isso quando a gente fala de mundo VUCA, ou seja, você estava marginalizada ali com artes cênicas durante todos esses tempos e muitas profissões, porque fala, olha, não tem espaço e essas são as mais sólidas. Mas hoje, com o que aconteceu no mundo, com o mundo VUCA, a nossa situação, a situação todo mundo tá igual, tá todo mundo igual. Mas aí eu acho que você tem vantagens. O fato dessa coisa da multiversa tem vantagem. Será que não? Vamos pensar aí. eu concordo, sim. Não só agora, né, por causa do que a gente está vivendo, mas já de uns anos para cá, o que eu tenho percebido? As pessoas que eu conheço que fizeram faculdades, assim, digamos, mais sólidas, fizeram até mestrado, doutorado, tudo, hoje não estão numa situação, digamos assim, muito mais estável do que eu, sabe? Se for pensar, porque tudo mudou e tudo é muito incerto. Você pode ter a melhor qualificação, que o que significa isso hoje, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu tinha essa visão também. Eu tenho que fazer um mestrado, tenho que fazer um doutorado, uma pós, ter uma carreira que vá crescente para ser uma profissional que vá ser respeitada. Hoje, o que eu mais vejo é gente hiperqualificada, inteligente e que está fazendo outra coisa ou não está fazendo o que gostaria. Então, eu acho que para todas as profissões, essa coisa de ser múltiplo, quer dizer, não é que você tenha que ter mais de uma profissão, mas dentro do que você faz, você ser flexível nas suas habilidades e competências é o que talvez diferencie daqui para frente. Ah, eu acho lindo isso quando você coloca, porque um dia eu comecei a fazer conta e observar. Até tem um vídeo meu que eu falo sobre essa questão aí. As pessoas falam, olha, você precisa fazer o que dá dinheiro para você garantir o seu sustento. Eu falo, tá bom. Aí depois eu vi as pessoas que realmente tinham sucesso na vida, inclusive o financeiro, aí eu ia entrevistá-las, elas falavam assim, eu tenho sucesso porque eu faço o que eu amo. Fala, mas se eu fizer o que eu amo, eu tenho sucesso, e o outro fala que não é para fazer o que eu amo, que é para fazer o que eu tenho dinheiro. Aí, como é que é? Por que as pessoas que fazem o que amam conseguem sucesso e as outras pessoas que de repente estão ali, elas ficam numa situação mediana, né? Estou fazendo por fazer, mas ele não brilha. Isso é em todas as áreas. Você tem um profissional que você sabe disso. Até atores, né? Você tá ali no palco, tá 20 pessoas dançando e tem um ali que brilha. A coreografia é a mesma, a música é a mesma, mas ele brilha. Por quê? Isso não é só nas artes, eu acho que em todas as artes. Tem professores, 20 professores, aí tem um professor ali que brilha. O que ele tem? Quando a gente vai lá investigar, ele ama aquilo, né? Ele tem paixão por aquilo ele faz. Aí você fala, gente, então quer dizer que se eu encontrar alguma coisa que realmente eu ame fazer, eu vou brilhar.
no meu ofício, e se eu brilhar no meu ofício, eu vou ser mais valorizado, né? Começa agora a aparecer outros elementos nesse mundo do trabalho que agora se evidenciam mais, né, com a crise. Você enxerga alguma coisa nesse sentido? Fala um pouquinho, Esther. Você pode repetir o finalzinho, que deu uma travadinha aqui na hora que estava finalizando? Não sei, qual a parte que você perdeu? Que eu falei que tem uns profissionais que brilham mais do que outros. Quando estava falando dos professores que brilham também. Brilham, e aí a gente vai perguntar para eles e percebe que eles amam muito o que eles fazem. Eles têm muito amor, e aí eles brilham na profissão, eles destoam. Você consegue identificar aquele que está ali pelo salário no final do mês e aquele que vai além. Não é o salário que está alimentando ele, é justamente o ofício, o prazer do ofício. E que pode ser um diferencial. Eu acho que daqui para frente, como o dinheiro vai ser mais escasso, as oportunidades vão ser mais escassas, a gente tem que eu como caçadora de desperdício, a gente tem que eliminar desperdício, e aí as equipes vão ser mais enxutas. Então, se vai ser mais enxuta, vai precisar escolher os melhores. E esses melhores realmente precisam gostar muito daquilo. Então, é um dos caminhos, né? Tipo, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E já poder começar a ter essa bússola, né? Em que o trabalho não é um sacrifício, o trabalho é uma extensão da sua personalidade, dos seus talentos, do seu prazer. Sim, eu concordo completamente. Eu acho que isso talvez venha de uma crença, um certo. Não sei, uma crença mesmo, né, da nossa sociedade, que fazer o que ama não é trabalho. Fazer o que ama tem que ser hobby. E o que eu vejo é que é exatamente isso. O dinheiro é uma consequência do que você faz por paixão, por propósito, mas não pode ser o fim, sabe? Porque até esses profissionais, assim, que eles lidam com dinheiro mesmo e ganham somas em milhões e trabalham investindo em ações, eles são apaixonados por aquilo. Quer dizer, eles são apaixonados pelo dinheiro, por fazer dinheiro daquela forma também. Mas eles não estão pensando só nisso, eles gostam da ação de estar produzindo aquilo. Então eu acho que para você se destacar, não adianta você ter pós-doc em alguma coisa, né? Que nem você falou, tem muito professor que está lá, você vê pelo salário, tem doutorado, pós-doc e não encanta um aluno. Não. E eu acho que não faz sentido, sabe? Porque cada pessoa, se ela investigar o potencial que tem, ela vai encontrar algo que ela é boa e que pode ser útil para as outras pessoas. Então o dinheiro vai vir como uma consequência. Eu gosto muito do conceito de Ikigai, né? Que você une paixão, propósito, o que pode ser útil para a sociedade, tudo isso. Então, assim, a paixão tem que vir antes. Até tem aquele livro que fala sobre o Ikigai que eles dão uns exemplos bem legais, assim, quem tiver interesse em pesquisar mais, eu acho uma dica válida. E cita alguns profissionais que começaram com um restaurante pequenininho, mas ele tinha tanto prazer em acordar cedo para fazer aquilo que acabou se tornando uma referência. E hoje um desses exemplos é um chefe que é internacionalmente reconhecido e cobra o preço que ele quer, porque só ele cozinha do jeito que ele cozinha. Mas ele começou assim, com um restaurante pequenininho que ninguém dava nada. Mas o prazer dele de acordar e trabalhar no propósito dele era maior que tudo, o resto veio como consequência disso. Isso. E eu queria agora que você trouxesse o teatro, né, as artes cênicas que você estudou, e o que você enxerga de valor nas artes? O teatro é a sua paixão, né? O teatro é uma das suas paixões, então conta assim essa tua paixão aí sobre o teatro. Então, o teatro me pegou, eu acho, num primeiro momento, por ser uma possibilidade de expressão livre, que eu, no palco, eu podia ser quem eu era mais livremente do que em qualquer outro lugar. E por muito tempo, eu acho que para mim foi isso, foi me trabalhar minha autoexpressão, me sentir à vontade para aos poucos ir deixando de ser uma pessoa tímida. Mas hoje em dia, quando eu paro e penso, tanto no teatro como na fotografia, que está tudo no meio das artes, eu vejo que é mais do que isso.
que não é só uma expressão da pessoa que está criando em si, mas é sempre uma forma de comunicação, quer dizer, seja através de uma peça de teatro ou de uma imagem, uma fotografia que eu tiro, eu estou contando uma história para quem está vendo aquilo. Então, tem grandes atores que eu admiro que eles falam assim, a gente demora muito tempo para entender que teatro não é para gente, é para o outro. Então, eu acho que o valor maior que eu enxergo é essa troca, essa comunicação. Quer dizer, eu estou dizendo algo que vem da minha expressão, da minha verdade, mas ele só vai chegar no outro se eu conseguir criar uma empatia com essa pessoa, que ela também se veja na história que eu estou contando. Nossa, eu acho que nós precisamos muito do seu trabalho, porque a expressão do teatro, ela não é só para o ator que fica em palco. Até a Márcia falando, né? É o palco da vida, né, Márcia Nascente? Fala o palco da vida. A gente atua no palco da vida. E se a gente entender que tudo comunica, a nossa expressão, o nosso corpo, a nossa voz, o nosso olhar, não é verdade? E se nós Sim. formos fiéis com essa comunicação, vai eliminar muito desperdício, não vai não? É, Esther? E como vai? Inclusive, essa coisa de eliminar desperdícios, como você estava dizendo, eu acho que vai ser essencial daqui para frente. Os profissionais de arte, no começo, ficaram muito perdidos com a questão do isolamento social, porque tudo que a gente fazia era presencial. E então, de repente, a gente descobriu que dá para fazer coisas online, que não é só o lugar ou o formato, é o conhecimento, sabe? Então, ao mesmo tempo, o fato de você estar online já elimina deslocamento, elimina outras coisas, outros desperdícios, né? E esse desperdício que para mim é o maior, que é você gastar o seu potencial fazendo o que você não ama, sendo que se você fizer o que você ama, em algum momento você já está expandindo não só a sua vida, mas o mundo inteiro junto com você. Então, tem uma frase, acho que é do Jim Carrey, que ele decidiu ser ator porque ele via o pai dele fazendo o que ele não amava e o pai dele faliu, fracassou, entrou em depressão. Aí ele falou assim, eu posso ser infeliz fazendo o que eu não amo também, eu posso fracassar ganhando dinheiro fazendo o que eu não amo, então deixa eu tentar fracassar fazendo o que eu amo primeiro, sabe? Ai, que lindo. E sabe que eu acho que é muito importante a sua profissão de multiversa, com essa tua possibilidade de ajudar as outras pessoas com a expressão artística, né? Com toda a linguagem do teatro, das artes que você estudou e tudo mais, pra gente, para todos os profissionais, para quem está atuando no mundo, né? Porque esse conhecimento, quando você ensina as pessoas sobre a expressão através do corpo, né? Quando você entra numa sala, é como um palco. Você vai ocupar um espaço. Que espaço você vai ocupar, né? Você vai embaixo, em cima, e a voz, todas essas coisas, elas são muito importantes. Porque é o que eu falo, né? Quanto mais a gente respeita o tempo da outra pessoa, eu quero ser mais assertiva. Eu quero conseguir, em 1 minuto, por exemplo, agora eu estou trabalhando muito conteúdos de 1 minuto. Eu quero, em 1 minuto, conseguir passar um conteúdo relevante para você. Aí a pessoa, é fácil? Não, não é fácil. Poder condensar num minuto, você usando os elementos do audiovisual, é uma coisa muito difícil. Precisa dominar linguagens, não é só o conteúdo que eu tenho na cabeça. O olhar, a voz, a expressão, a indumentária, as mãos, tudo isso é linguagem de teatro, a linguagem artística que compõe o trabalho de todas as pessoas hoje. Então a gente pensa, poxa, eu posso melhorar minha comunicação? Você falou isso. Teatro é comunicação, artes é comunicação. Então ele não está desplugado do que a gente faz. Educador. Eu sou uma educadora. E educação para mim sempre foi comunicação. Né? Porque eu acho que o fato de eu ter estudado comunicação me transformou numa educadora diferenciada. E qualquer profissional, quando ele estuda, tem um preparo com uma profissional de teatro como você, poxa, quantas coisas a gente vai aprender, quantas possibilidades, né, que estão sendo desperdiçadas, porque a gente não aprende isso na faculdade.
faculdade você tem só as matérias e não tem a parte de... Já pensou os médicos? Se os médicos aprenderem a se expressar através das artes, os advogados, já pensou os policiais, todo mundo aprender que não é só essa comunicação que existe outras formas de expressar. O mundo poderia ser com muito menos desperdícios, né? Aí estão colocando o mundo, as pessoas se identificar por meio da arte, né? Isso, há uma comunicação entre a arte e o seu público. Mas isso é o palco da vida, né? Então, expandir, eu acho que o principal valor do seu trabalho, Esther, é expandir isso além dos palcos. Quando a gente entende que palco é a vida da gente. E a gente perceber que precisa desses profissionais. Eu preciso de um fono para me ajudar na voz, eu preciso de uma atriz para me ajudar na expressão, né? E aí começa a criar o seu próprio mercado, né? A partir da sua paixão e de tudo mais. Porque também você tem uma experiência. Eu chamei você para um projeto chamado Cabeças Voadoras, e você foi junto com a Márcia Nascente, o Marcos, foram fazer uma oficina de teatro numa escola pública, na Major Arci, não foi? Isso em 2018. Conta um pouquinho aí como foi essa experiência ali de levar as artes, o teatro, para jovens ali, para jovens de escola pública. Nossa, foi muito gratificante, sabe? Era um evento, né, que era aberto para os adolescentes e eles podiam fazer as oficinas que eles quisessem. Aí a gente chegou lá com oficina de teatro, acho que a maioria deles nunca tinha feito nada de teatro. Até foi chegando na hora, eu pensei, nossa, mas tem tanta oficina legal acontecendo ao mesmo tempo, será que eles vão querer vir pra nossa e tal, né? Tava com medo de não aparecer ninguém, ficar eu e a Márcia lá parada. Mas aí começaram a chegar e tal, e deu bastante gente até. E a gente começou a passar o que a gente sabia, o que tinha para passar. No começo é sempre aquela resistência, né? Todo mundo mais retraído. Mas a gente foi direcionando de um jeito que eu acho que eles foram ficando à vontade, no sentido que o adolescente, principalmente nessa fase que está no ensino médio, tá com todas essas cobranças na cabeça, seja de família, de quem ele quer ser no mundo, o vestibular que está vindo, e todas as matérias que eles têm no colégio, eles têm que fazer prova, provar alguma coisa, ficar sentado, só escutando. Então ali, de repente, eles puderam ficar em pé e a gente falava, mas eles também podiam falar e se expressar, assim, outro contexto, sabe? No começo todo mundo ficou paradinho esperando, tipo, o professor vai falar, só que não foi nada disso. Então eles foram se soltando, se divertindo, e quanto mais eu via aquilo, mais fascinada eu ficava. Aí você começa a ver, já tem uns que são mais expansivos, outros que são mais tímidos, e esses que são mais tímidos, às vezes, são a revelação da oficina. É lindo de ver, lindo. E aí você fica naquela psicologia, né, porque adolescente está num momento que eles ficam meio que qual que é a tua, te sacando, sempre tem um embate. Então você precisa deixar claro, tá, eu estou aqui facilitando, mas eu quero que você seja você. Aí o negócio flui, que é uma maravilha. Então foi uma experiência linda, assim. Depois até se você quiser comentar da sua filha e tal, foi uma das coisas assim que me deixou mais feliz até hoje, quando eu lembro, sabe? Saber que isso começou ali. Começou! Minha filha, a caçula, ela é aluna dessa escola pública, da Major Arci, que tem toda uma abertura, né? Ela é integral, diferente e tal. E aí ela participou dessa oficina, e ela é muito tímida, sempre foi muito tímida, tudo. Participou dessa oficina e depois de um tempo, ela adorou, mas depois de um tempo ela falou pra mim, mamãe, eu quero fazer teatro. Não, ela falou, eu quero fazer musicais. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu falei, o que você quer? Ela falou, mãe, eu quero aprender, eu quero fazer musicais. Aí eu não levei a sério aquilo. E depois de um tempo ela continuou insistindo. Mãe, eu quero fazer um curso de teatro. Aí eu falei, nossa, mas você já estuda período integral na escola, que hora que você vai fazer teatro? E aí ela não desistiu, ela continuou com aquela história. Aí eu falei, ó, na Casa de Cultura, aqui de Santo Amaro, tem curso de teatro. Vamos lá. Aí a gente,
é de graça, tal, né? Mamãe leva você, a gente vai. Aí começamos a frequentar, ficamos um mês frequentando, e ela, depois da aula, ia lá. Então a gente ia de noite fazer as aulas, tudo. Passou um tempo, aí depois eu não conseguia mais levá-la. Eu não estava conseguindo sustentar aquilo, porque eu já ficava cansada de noite, aquela coisa, tudo. Mas ela não desistiu. Depois de um tempo ela falou, mãe, eu quero fazer teatro. E eu quero fazer musical. E eu quero fazer numa escola. Aí ela, uma escola, escola profissionalizante. Eu falei, ai, filha. Eu comecei, né? A mãe. Filha. Mas ela insistiu, insistiu, insistiu. E aí a gente foi numa escola mesmo. Aí eu vou falar pra você o que que eu vi lá. Quando ela entra, Esther, não sei como foi pra você. Quando ela entrou na sala, ela viu aquele sala de teatro mesmo, de espelhada, né? De expressão, tudo espelhada, toda espelhada, aquele espaço. Ela entra, ela olha e ela fala assim: isso. É isso que eu quero. Eu quero estudar aqui, mamãe. Aí eu falei, eu vi o olho dela brilhar e eu falei, eita, que agora a menina, acho que ela tá se encontrando. E aí ela começa a fazer, ela já tá no segundo ano, e agora a origem, a sementinha, veio daquela oficina que ela fez ali com você. Porque alguma coisa ali despertou nela um potencial que ela não conhecia e que ela quis investigar mais, né? Então, veio daqui. Por isso que eu falei, gente, a gente precisa oferecer essas oportunidades para os jovens, porque experimentar novas possibilidades é muito importante. Como a gente está fazendo agora nessa websérie, a gente está descortinando novas possibilidades. A partir desse papo que eles estão ouvindo, muitos jovens ou muitos adultos vão falar: ah, eu nunca tinha pensado que fazer um curso de teatro ou contratar a Esther para um dia me dar uns toques sobre expressões artísticas pudesse ser interessante para mim. Mas agora eu começo a pensar nessas possibilidades, né? E aí esses jovens também pensando, se eu fizer artes cênicas, eu não preciso necessariamente atuar no teatro, mas eu posso atuar ajudando outras pessoas a se expressarem melhor, que é uma possibilidade. A profissão não existe? Ela não existe, mas tá aí o multiverso aí para falar. Nós estamos nos reinventando. Então, vem disso, porque as pessoas pensam, como que você chegou nesse lugar? Nossa, foi uma experiência que te impactou. Só que essa experiência que te impactou veio de uma pessoa que amava muito aquilo que fazia. Sim. A pessoa que está ali só pelo dinheiro não consegue tocar o coração da outra pessoa. É verdade ou não é? Concordo Então, completamente. Por isso que eu sempre falo da importância do trabalho voluntário. Você foi ali voluntariamente. Foi ou não foi? Sim, Você foi ali para oferecer aquilo. Inclusive, no início desse ano, antes da pandemia, eu estava também com 2 voluntariados, né? É uma coisa que eu adoro também, poder levar isso para lugares que normalmente as pessoas não teriam acesso. Eu estava fazendo trabalho de palhaçaria em hospital e também estava com maravilhoso. E também estava com um trabalho voluntário para jovens que eles estudavam no contraturno de um colégio. Mas eram jovens, assim, de vulnerabilidade social, não só financeira, mas às vezes com uma história de vida complicada. E adolescentes também, o mais velho tinha 14 anos ali. Então eles estavam todos, além das histórias de vida deles, estavam com várias questões dessa fase mesmo, né? E nesse contraturno eles estudavam todos juntos, todas as idades juntas, só que eles não interagiam muito, eles tinham umas coisas assim de ficar muito na deles, ou assim, com a cara no celular, e os professores preocupados indicavam eles para fazer oficinas durante o período da tarde, para ver se eles se desenvolviam mais. E aí foi a mesma coisa também que quando eu dei essa oficina lá na Major Darcy, que no começo cheguei lá para aqueles adolescentes, eles olharam para mim, puxaram as cadeirinhas e sentaram um atrás do outro, esperando começar a falar. Aí eu parei assim: pode deixar as cadeiras, vamos sentar em roda, vamos sentar no chão. Mas foi, assim, tinha umas coisas que na minha cabeça, que veio já, né, desses grupos de teatro, você fala, vamos sentar no chão, todo mundo senta.
E ali não, eles tinham muita resistência com coisas do tipo sentar no chão, tirar a meia para fazer exercício. Então eu tive que ir quebrando muitas coisas para conseguir, assim, sabe? Nem sempre eu conseguia, porque eram situações muito complicadas. Mas quando rolava alguma coisa deles esquecerem que eles estavam ali, porque eles não gostavam de fazer, se eles paravam e pensavam que era mais uma aula que eles tinham que provar algo para alguém. Aí quando eu Ah, conseguia deixá-los livres para se expressarem, para brincar até, falar umas besteiras, para se mostrar para os outros, tipo, tinha que lidar com tudo isso. Aí a coisa acontecia, sabe? Eles eram eles mesmos. E era lindo de observar, assim. Pena que teve que parar tudo agora com a pandemia. Mas o que que aconteceu? No último dia que eu dei aula já, foi uma coisa que não tinha rolado até então e que me deixou muito emocionada. Os outros orientadores da escola combinaram da gente levar eles para o parque e fazer uma aula diferente. É claro que eles ficaram muito emocionados de estar num lugar livre e tudo que eles não queriam era fazer aula naquele momento. Mas a gente percebeu que esses alunos de idades diferentes, que antes não interagiam entre si, estavam todos fazendo coisas juntos e jogando e brincando e um carregando o outro. E eu vi aquilo, eu pensei, gente, olha só, as coisas vão dando resultado sim, quando você deixa eles serem quem eles são, sabe? e é uma busca, né? E depois a gente cresce, percebe que vive uma vida em que a gente não é quem a gente é, vai fazer terapia, vai fazer um monte de coisa para descobrir, sendo que quando a gente tá na infância, a gente vai deixando disso, né? Então, quando ter esse contato com as artes, essencialmente aí, quanto antes na vida, faz com que a gente possa compreender e não se descolar da nossa essência, né? Porque o que a gente mais percebe é isso. Ah, eu percebi que eu me descolei da minha essência e ela já estava lá. E é justamente nessa fase que perde, porque a gente tem que fazer o mundo manda e esquece o que a gente está. E eu acho que esse teu trabalho com as artes, ele traz o lúdico, então ele traz essa consciência de uma forma mais leve, mais descontraída, com o corpo, sabe? As expressões do corpo, que a gente, né, você consegue fazer toda uma leitura. Os exercícios artísticos, né, de teatro, vai quebrando várias resistências na gente. Então, acho que tem uma coisa muito interessante aí. E a fotógrafa, a Esther fotógrafa? Nossa, vamos voltar para a infância novamente. Eu era aquela Você tá de olho criança no que relógio gostava aí? de. Que horas são, hein? Daqui a pouco o nosso chefe Ai, Instagram acaba com o nosso tempo aqui. falta 10 minutos. Tá. 10 minutos, que você sabe que é 1 hora só, a gente começou às 2, vai terminar umas 58, tá? Tá. Fotografia. Então, eu fui uma criança que tive a sorte de ter uma câmera que eu podia tirar foto das coisas que eu gostava, e ainda era aquelas analógicas na época de filme, né? Então, assim, não era igual hoje que você tira e vê, mas era uma coisa que eu curtia, assim, levava para o colégio, tirava foto das pessoas. Até hoje eu sou a pessoa que tem essas fotos muito antigas guardadas. E eu sempre fui uma pessoa muito visual. Então, a fotografia eu comecei a tentar assumir profissionalmente na minha vida, mais ou menos na época que eu comecei a assumir o teatro também. Então foi um mergulho também nessa outra forma de arte que eu queria não só mais levar como um hobby, né? Eu sempre gostei muito de ter uma câmera com uma lente legal, aí vem um pouco da coisa da física ainda, né? Da ótica e tudo. Então, é uma outra forma de expressão, sabe? Até hoje, assim, eu digo que eu sou atriz e fotógrafa, mas eu tenho meio questionado esses rótulos também, porque eu gosto de me experimentar sempre na fronteira entre as coisas. Então, eu acho que, assim, a fotografia e o teatro é o que eu escolhi estudar mais para me profissionalizar mesmo. Mas eu me considero artista, quer dizer, eu posso me expressar, seja, às vezes mais com uma imagem, ou às vezes eu preciso fazer uma peça para falar daquilo. De qualquer forma, o teatro também é uma arte muito visual, né? Então eu não consigo mais descolar muito as coisas, sabe? Tanto que eu acabei indo fazer fotografia de palco, porque já tá tudo tão ligado na minha vida que, assim, eu tiro foto de teatro, eu faço teatro pensando em foto, e assim vai.
A tua vida já é pensando sempre assim, né? Como fotografia. É, Esther, pra gente já indo pra finalização desse papo delícia aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, mandasse uma mensagem para os nossos jovens aí. Era quase como que se a Esther pudesse voltar no tempo e falar para ela mesma quando ela tinha 15 anos. bom, o que eu vou falar agora tem muito a ver com a visão do palhaço também, né? Que é essa outra arte que eu estudo, que é você estar aberto para o mundo, não perder a curiosidade, lembrar da criança que você foi, porque as respostas estão todas lá. Hoje eu vejo o que eu faço de melhor e eu só encontrei isso depois que eu resgatei isso que eu descolei de mim, sabe? Então, a profissional que eu sou hoje no meu melhor é tudo que já estava naquela criança lá atrás, antes do mundo vir e dizer que tinha que ser de outro jeito. Então eu digo, tenha o olhar aberto, seja curioso, seja flexível, queira sempre saber mais, aprender mais. Isso que você falou da sua filha, que o olho dela brilhou, Sim, começa a pensar o que que faz o teu olho brilhar. Porque se não faz o teu olho brilhar, por mais que te dê outras coisas, uma hora isso vai cobrar uma conta que não é legal, sabe? E para você se manter, assim, acordar todo dia de manhã, tem que ter uma coisa de propósito, de paixão, o que te move, descubra quem você é, o que te move. Para mim, teatro, além de comunicação e autoexpressão, é autoconhecimento. Descubra sim. quem você é e seja você. Se você for você mesmo, assim, vou citar a grande Fernanda Montenegro agora, né? Se você descobrir sua vocação, metade da sua vida está resolvida, Ah, sabe? Eu acho que é isso. Seja você e acredite. Você tem que acreditar. Se você nossa, acreditar e se manter firme, pronto. Os outros vão fal- perceber também em algum momento que é aquilo, sabe? Não dê ouvidos, escute seu coração. Fernanda Montenegro, eu tive com ela no passado, no evento, ela estava palestrando, e aí uma moça perguntou para ela assim: eu admiro muito o seu trabalho, você é uma grande atriz, eu também quero ser atriz. O que você tem para me dizer? Sabe o que ela falou? Desista. Sim, Aí, nossa, tinha maravilhoso isso. 2.000 mulheres naquele auditório, todo mundo olhou assim, ficou assim. Ela falou, desista. Ela pegou o microfone e falou, desista. Aí depois ela continua. Tenta fazer outra coisa. Vai tentar outra vida, vai fazer uma profissão, uma faculdade. Desista. Mas se você desistir e a tua vida não tiver mais sentido, teu olho não brilhar, aí você vai perceber que o que você tem que fazer realmente é arte, é teatro. Aí você volte com todas as suas forças. Porque 50% já está resolvido. Ela falando, né? E porque não é uma vida fácil, mas você já pelo menos já sabe que é isso, que te move. Ela falou aquilo, e aquilo entrou dentro de mim, assim, com uma força. Eu nem tô pensando em ser atriz, mas para mim aquilo ficou muito claro. Hoje eu trabalho com os jovens e eu lutei com todas as forças para não trabalhar com os jovens. Eu fui para as empresas, eu fiz carreira, mas o que move é isso também, né? Então a gente pensar também que, por mais que quantas vezes a gente negou, mas o mundo sempre está te trazendo para esse lugar, então olha para ele. Olha para ele. Quem diz que não dá dinheiro? Quem diz que não dá para sobreviver? Vamos fazer ele dar dinheiro agora, né? Porque 50% a gente já tem, a gente só vai construir os outros 50% agora para a coisa ser sustentável. E outra coisa que eu digo, hein, Esther, não é sozinho, é em rede, é isso que a gente está fazendo. É um conversando com o outro, um ajudando o outro, um mostrando o outro, mostrando o valor que o outro tem, porque às vezes você falando de você não tem tanto poder, mas eu falando de você e te mostrando nessa é outra coisa, Sim. né? E assim como eu falando com a minha filha não tinha, mas você atuando com a minha filha teve outro peso. E a gente vai se ajudando e trabalhando em rede com aquilo que nós temos de melhor. Acho que esse é o futuro do trabalho. É cada um no seu potencial em rede. Ai, foi maravilhoso. Não podia terminar melhor com Fernanda, porque eu também tive isso. E para mim ficou muito forte, um grande aprendizado. Agradecer, agradecer aqui. Já está acabando o nosso tempo. Agradecer a presença de todos. Vai estar no YouTube, esse papo lindo. Vai estar aqui no IGTV no YouTube. E eu espero vocês
amanhã, às 2 da tarde, com mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Muito obrigada, Esther. Obrigada a todos pela Obrigada, atenção Tiene. plena. Tchau, tchau, gente. Um beijo, obrigada a todos.